Boa noite, meus amigos. Sejam aí todos muito bem-vindos à nossa live especial de hoje. Vamos entrando aí o João Helter. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma live muito especial com um colega de MP de Minas Gerais, Bruno Torrano. Essa live promete, tem muita gente confirmando presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos. Deixa eu adicionar aqui o meu. Aguardando o Bruno entrar. Ele já está aí com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Sejam aí. Espero que a gente consiga contribuir com vocês. Grande Bruno! Tá me ouvindo, meu amigo? Ô, Landolfo, meu querido, tô ouvindo sim. Garoto. Seja muito bem-vindo, viu? A casa é Não sua, o espaço sei, é não sei seu. se a conexão tá boa. Você tá quadriculado aqui. Eu tô te ouvindo bem e tô te vendo bem. Eu vou, até por segurança, daqui a pouco eu vou cancelar os comentários, que eu acho que isso aí pode abalar um pouco a estabilidade da conexão. Mas eu tô te vendo e tô te Beleza. ouvindo perfeitamente. Você me ouve, Bruno? Te ouço também. Só tá um pouco Ah, legal. quadriculado, mas eu não sei se o problema é aqui ou aí. Não, a gente pode ser aqui também. Aqui em Santos hoje está um tempinho de chuva, e normalmente quando chove a conexão não é aquela qualidade esperada, né? É Bruno, primeiro eu verdade. quero te apresentar para os meus amigos que estão aí presentes já. Quero agradecer de plano, né, a sua participação aqui no nosso canal, no Instagram, no nosso perfil. Para mim é uma honra poder conversar com você sobre preparação para Ministério Público Estadual, essa carreira que é a minha paixão, imagino que seja a sua também, de tanta gente que busca aí encontrar e alcançar o seu lugar ao sol. Então, em primeira mão, agradeço você ter aceito o seu convite. Eu sei que você está em início de carreira aí no Ministério Público de Minas Gerais, e início de carreira a gente sabe como é que é, passei por isso É também, aliás, tem muitas puxado, né? É puxado. Inclusive, tem que ter uma outra live sobre o pós-aprovação, porque é muita gente não verdade. sabe como que é. Eu, por exemplo, não sabia como é. É muito Sim, diferente do que eu imaginava, mas é apaixonante, que nem você disse. Eu estou sim, apaixonado pela profissão. sim, legal, Bruno. Ó, primeiro deixa eu te apresentar. O Bruno, ele é promotor no estado promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Inclusive foi aprovado em primeiro lugar no concurso de ingresso à carreira do MP de Minas. Antes disso, foi aprovado também em primeiro lugar no concurso de ingresso à carreira do Ministério Público do Estado de Goiás. Fui também exerceu a função de assessor de ministro no Superior Tribunal de Justiça. Só não sei qual ministro que você assessorou, Bruno, à época. Ministra Laurita Vaz. Poxa, grande ministra Laurita Vaz, excelente ministra. Mestre em Direito, eu também não sei qual que é a faculdade que você concluiu o seu mestrado. Eu estou seguindo o teu perfil aqui no Instagram mesmo, que não tem todas as Sim. informações. Seu Eu fiz mestrado fala um pouquinho sobre mestrado, eu fiz mestrado na Universidade de Lisboa em Tá. 2011, faz um E qual tempinho. que foi a área, Bruno? Foi A área. filosofia do Estado. Eu percebo que você é alguém que gosta de mergulhar em águas mais profundas. Eu percebo isso aqui pela sua bibliografia, né? Tem 3 obras publicadas, que é isso mesmo, Bruno? Isso, eu tenho Eu tenho três livros isso, que eu escrevi sozinho. Tem um isso, quarto que eu isso. organizei sobre positivismo jurídico e vários Aham. artigos aí publicados. Eu tenho aqui para divulgar para quem tiver interesse. Inclusive, eu tenho interesse nesses seus livros para poder estudar um pouquinho mais dessa temática de positivismo. É um direito que a gente não tem acesso à faculdade, esse tipo de literatura jurídica, e que faz falta, né, na nossa academia mesmo. Então, parabéns aí pela escolha dos seus temas, democracia e respeito à lei, entre positivismo jurídico, pós-positivismo e pragmatismo. Temos também o positivismo jurídico no século XXI e também o pragmatismo no direito. Todas as obras suas aí. E quem tiver interesse, elas estão divulgadas aqui no perfil do Bruno, né,
nos destaques tem lá um título Escrever. Quem tiver interesse em conhecer as obras do Bruno, estão todas lá. Bruno, eu queria primeiro parabenizá-lo pelos feitos extraordinários que você obteve nos concursos da carreira do Ministério Público Estadual. Já não é fácil ser aprovado na carreira do Ministério Público Estadual, é uma batalha que nem todos conseguem, né, atingir o resultado, e você conseguiu por 2 vezes ser aprovado, e se não bastasse isso, ainda foi aprovado em primeiro lugar. Isso chama a atenção de todo mundo, e eu quero poder explorar ao máximo a tua experiência, porque eu tive um privilégio assim, de ter irmãos que, enquanto eu estava na faculdade, eles já estavam estudando para concurso. E isso foi muito importante na minha preparação, me ajudou demais. As orientações, toda a experiência que eles compartilharam comigo. E nem todo mundo tem esse privilégio, ter alguém na família, alguém muito próximo, que seja acessível, para dar ensinar um pouquinho dos caminhos das pedras. Então, a razão principal do meu convite para você é poder compartilhar para todo esse pessoal que está nessa luta e que não tem esse acesso a alguém próximo para trocar essa ideia, a gente compartilhar a minha experiência também para esse pessoal, para ajudar a tornar esse caminho menos difícil. Fácil não vai ser, nunca vai ser, né? Não é. Não é fácil. E tá, acho importante porque num ambiente que já virou de mercado, todo mundo cobrando muito, é muito legal ter a oportunidade de fazer uma live de graça. E, é isso, a ideia. Né, essa é a ideia, de passar esse conhecimento para ajudar o pessoal mesmo, ajudar o pessoal a alcançar os seus sonhos. Então, vamos tocar, vamos tocar. Beleza, Brunão. Então, assim, eu te passei até pelo Zap aí algumas ideias que eu acho importante a gente explorar, mas eu quero te deixar absolutamente à vontade para compartilhar a tua experiência aí com o pessoal que já está nos assistindo, o pessoal que vai ter acesso a essa live. Eu vou deixar gravada aqui no Instagram, se possível. Vou levar também para o YouTube, para um canal que eu tenho lá, em que eu compartilho também depoimentos de colegas que passaram por essa experiência e que tem essa generosidade de compartilhar gratuitamente para quem precisa ter acesso a esse tipo de informação de qualidade. Então, se você me autorizar, também compartilho esse vídeo lá no YouTube para a gente... né? Pode compartilhar onde você quiser, Landolfo. Pra gente, porque muita gente não vai conseguir assistir em tempo real, as pessoas estão me perguntando aqui se vai ficar gravado. Então, se não der nenhum pau aqui no nosso Instagram, na plataforma, eu vou disponibilizar, vou deixar gravado, vocês podem ficar tranquilos. Mas, ó, daqui para frente, já falei demais, o tempo é seu, a casa, o espaço é seu. Landolfo, eu vou falar um pouco da minha trajetória, preliminarmente, para entrar, então, em como que foi a minha preparação específica, tá? Eu já quero deixar claro de início que eu sou adepto daquela concepção de que não existe uma única resposta correta sobre como estudar para concurso. Não existe isso. Concordo com você. Existe aquilo que funciona para você. Aquilo que funciona para você, você tem que encontrar. E esse é o grande problema. Encontrar aquilo que vai funcionar para você. Esse é o desafio. E esse é um desafio que, graças a Deus, eu consegui encontrar o estilo do meu estudo, eu consegui muito rápido. Isso proporcionou um estudo que foi muito evolutivo. Eu desenvolvi o estudo, porque eu encontrei o método certo para mim. Muito rápido, tá? Então, só para contextualizar, eu nunca quis fazer concurso público. Nunca. Eu me formei em 2009. Em 2009. E minha ideia sempre foi advogar e ser professor. Tanto que eu tenho essas obras publicadas, porque eu queria mesmo ser professor, ser um acadêmico e advogar. Tanto que eu saí da faculdade em 2009 e fiz 2 especializações. Uma em direito penal, outra em direito empresarial, que não serviu para nada, porque eu não sei nada de direito empresarial. E fiz um mestrado em Lisboa. Só que o detalhe é o seguinte: eu nunca quis fazer concurso e isso sempre foi um motivo de conflitos com meus pais.
Eles sempre insistiram para eu fazer concurso desde que eu estava na faculdade. Então, eu fiz uns concursos ali em 2010, 2011, por pura pressão dos pais. Só que eu fui decidir fazer concurso mesmo depois que eu casei. A minha esposa está assistindo, inclusive, um beijo para ela. Amo. E foi ela que chegou no meu ouvidinho aqui e falou: por que você não faz um concurso? Eu estava na STJ. E minha ideia era sair da STJ para advogar. Aí ela falou: por que você não faz o concurso? E eu falei: pois é, planejamento familiar, a gente querendo ter filho. A gente falou: talvez essa seja a melhor solução. Aí ali, no final de 2018, eu decidi parar e fazer concurso. Tá? E no final de 2018, eu estava na presidência do STJ com a ministra Laurita. Então, eu coordenava uma força-tarefa e não tinha tempo de estudar. Essa é uma questão que fazem para mim, inclusive. Será que eu saio do meu trabalho para estudar? Será que eu não saio? Eu decidi sair. Eu abri mão de uma assessoria de ministro para me dedicar exclusivamente ao estudo de concurso público. Aí o pessoal fala: você fez certo? Será que eu faço isso também? Isso é uma decisão pessoal, é muito pessoal. E eu te digo por que eu saí. Eu saí porque, primeiro, porque eu comecei a estudar ali em fevereiro de 2019, estando no STJ. E como assessor de ministro, você não tem tempo de estudar, não adianta, você tem que estar o dia inteiro disponível para ministro. Eu consegui estudar umas 3 horas, mais ou menos. E considerando que a gente fez esse planejamento familiar, minha esposa também me deu a ideia. Por que você não sai do STJ? E ela falou, bateu no peito e falou: eu pago as nossas contas, a gente já tem aqui uma poupança boa e você se dedica exclusivamente. Por que eu tomei essa decisão, então? Primeiro, porque eu não tinha tempo para estudar, e segundo, porque eu tinha uma base, uma estrutura muito boa, inclusive financeira. Isso me deu tranquilidade para sair do STJ e largar tudo. Eu continuei como professor do IDP, uma turma só. Mas do STJ eu abri mão. Então, quem pensa em se dedicar apenas ao estudo tem que estar muito convicto disso e ver se isso, de fato, é o melhor para a vida dele, se ele vai ter essa estrutura e essa tranquilidade. Eu só consegui estudar por causa dessa tranquilidade. Ok? Mas aí, preparação, método. Quando eu decidi fazer concurso com minha esposa, eu tive que mudar a chave na cabeça. Por quê? Você sabe muito bem, você é um acadêmico, inclusive depois eu vou falar, o Landolfo me deu uma questão inteira na prova subjetiva de Minas Gerais, que eu considero que por ter acertado aquela questão com base no seu texto, foi por isso que eu fiquei em primeiro lugar na prova subjetiva, inclusive. Rapaz, a gente fala disso. Você me deu a questão, porque eu li o seu texto e eu escrevi o que estava no seu texto. E foi a única questão que eu gabaritei, que eu tirei 2, foi essa aí. Tá? Então, muita generosidade sua. Então, assim, o mérito é seu de ter lido na véspera da prova. Então, mas foi o seu livro e o seu artigo, né? Então, méritos também seu. Fico feliz de saber. Então, você é um acadêmico, você sabe que o estudo para mestrado, por exemplo, é um estudo verticalizado, aprofundado. Você pega um tema pequeno e você tem que descobrir o maior número de coisas possíveis sobre esse tema. O estudo para o concurso público é um estudo horizontal. Você tem que saber pouco sobre muita coisa, salvo as exceções, né? Então, Ministério Público de Goiás, Ministério Público de Minas Gerais, do Paraná, esses concursos costumam cobrar algo a mais em doutrina. Mas, em regra, aquele básico do básico do básico do básico, se você souber esse basicão em todas as matérias, o feijão com arroz vai aprovar. E eu virei essa chave, e eu virei muito rápido, isso foi muito bom. Eu perguntei para os meus amigos lá no STJ, como é que eu estudo para concurso? Se você decidiu estudar para concurso, a primeira coisa que você tem que se perguntar é, como estudar para concurso?
Porque não adianta abrir livro e sair aí lendo loucamente. Você não vai passar, não adianta, não vai passar. Então, eu descobri como estudar para concurso, perguntando para amigos concurseiros lá do STJ, e tinha vários amigos ali, concurseiros, e também eu contratei cursinhos que direcionavam o estudo. A partir desse know-how, desses dois, eu montei um cronograma. E essa é outra ferramenta que eu acho essencial para qualquer pessoa que está estudando para concurso. O cronograma de estudos. Tá? O cronograma de estudos que eu montei, eu humildemente achei que aquele cronograma foi genial. Para mim, na minha realidade. Eu achei que me supriu muito bem. Tanto que depois que eu comecei a seguir esse cronograma, eu percebi que minhas notas na primeira fase fizeram assim, ó, rapidinho, foi rápido, por causa do cronograma. E eu sou uma pessoa muito desorganizada, absurdo. Minha mesa lá no trabalho, já acabei de entrar aqui no Ministério Público de Minas Gerais, minha mesa já está um caos completo. Mas para estudar para concurso, você tem que se organizar e mais do que fazer o cronograma. Mais que fazer o cronograma. Por quê? Fazer o cronograma até que é fácil. O difícil é você se comprometer com o cronograma. O difícil é você falar, eu vou seguir esse cronograma mesmo que eu não queira. Porque a questão não é tanto de motivação. E o pessoal fala, eu estou desmotivado, o que eu faço? Landolfo, se eu tivesse estudado só quando eu estava motivado, eu teria estudado 5 minutos por dia. Te falo isso. Eu não estava motivado. Só que motivação é diferente de disciplina. Quando você faz o cronograma e você se compromete com aquele objetivo, você fala, eu vou ser promotor de justiça, vou ser magistrado. Você não está necessariamente motivado. Você tem que formar um hábito. Eu estarei lá embaixo, no meu caso, na sala de estudos, às 6 da manhã, todos os dias. Não interessa o que vai acontecer. Na segunda-feira, que é o dia de civil, que é a matéria que eu não sei nada. Até hoje eu não sei nada e não sei como eu passei também. Mas essa matéria... Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Não sei nada e não sei como que eu passei. Mas nessa matéria, por exemplo, segunda-feira de manhã ou terça de manhã, você não pode chegar e falar, não, hoje não tô afim, vou ler penal que eu gosto. Porque você está traindo o seu cronograma e o seu planejamento. Isso que não pode acontecer. Né? Então, quando eu saí do STJ, eu fiz essa organização e me propus chegar a um objetivo. E eu sempre imaginava, todos os dias que eu descia, eu imaginava o dia da minha posse. Estava na minha cabeça. Coisa linda. Não era... Pode ser até a motivação. Eu não me sentia motivado. Mas isso me fez assim... é aquele meu objetivo, aquela é minha meta, e eu vou chegar lá, ponto final. Eu só não sei quando. Eu só não sei quando, porque aí você não tem controle. Principalmente no meio da pandemia, essas coisas, você não tem controle do que vai acontecer. Mas a única coisa que a gente consegue de fato, você, pessoalmente, se comprometer e ter controle é sobre a sua preparação. Então, naquilo que você tem controle, você tem que dar o melhor seu. E tem que dar o melhor, quer você queira ou não queira estudar. A Netflix está ali na frente. Mas se você quiser assistir o seriado, você vai ter que saber que você está perdendo um tempo precioso na sua preparação. Então, a questão é de colocar um objetivo, uma finalidade, e traçar os meios para alcançar essa finalidade. E comprometer-se. E ponto final. Tá? Foi assim mais ou menos que eu me comportei. Então, até agora, primeiro, vou estudar para concurso. Saber como estudar para concurso. Imprescindível. Direcionamento. Inclusive, eu saí do STJ, eu saí pensando que eu queria ser magistrado. Essa era a minha ideia, porque eu fui assessor de ministro e eu fui estagiário de juiz. Então era o que eu estava acostumado. Só que eu abri o livro de direitos difusos, inclusive o seu, e comecei a estudar direitos difusos, que eu não sabia nada, não sabia nem o que era uma ação civil pública, quase. Não sabia para que servia. Não entendia por que improbidade administrativa era direito difuso.
Isso tudo quando eu saí da STJ. Eu abri aquilo e comecei a estudar. E comecei a ver o papel do Ministério Público. O papel resolutivo, extrajudicial. Eu falei, opa, esse negócio aqui é bom. Esse negócio aqui é bonito. Aí que eu mudei. Aí o pessoal pergunta muitas vezes, você recomenda estudar para magistratura estadual e Ministério Público ao mesmo tempo? Ou Defensoria Pública? A grande questão é, eu não fiz isso. Na hora que eu decidi que eu queria Ministério Público, eu fui até o final em Ministério Público. O meu cronograma inteiro foi para Ministério Público. Porque as matérias são diferentes, não cai muito tributário, graças a Deus. Não cai muito empresarial, graças a Deus também, apesar de eu ter uma especialização, que eu não sei nada, continuo não sabendo nada. E aí é isso que eu falo. Você até pode combinar, porque é possível você combinar magistratura estadual com MP estadual. Mas eu não quis. Eu achei que esse direcionamento radical para a carreira que eu queria otimizou demais meu estudo. Otimizou muito. Eu não perdi tempo. Agora eu estou concordando com 100% do que você falou. Pode prosseguir. Também penso assim. Então, assim, eu falo, você até pode, mas eu não fiz isso. Exatamente. Eu acho que você otimiza o tempo quando você direciona radicalmente para a carreira que você quer, né? Aí você tem que saber também o que você quer. Esse planejamento do que você quer tem que estar muito claro na cabeça. É uma preliminar de mérito, né? Uma preliminar de mérito para o estudo do concurso. Né? Você não pode chegar estudando para tudo, porque você não vai passar em nada. Não adianta. Tem amigo meu que estava estudando para AGU e para Ministério Público Estadual ao mesmo tempo. Aí eu falei, cara, o que você quer? O que você quer, bicho? Porque assim você não vai passar. Ô, Bruno, você é de onde? Eu esqueci de te perguntar. Você é natural de onde, meu amigo? Cara, eu nasci em Salvador. Fiquei 7 anos lá, aí mudei para Curitiba, vivi a vida quase toda em Curitiba, aí fui para Lisboa fazer o mestrado e fui para Brasília e agora Belo Horizonte. Então é um nome. Ou seja, cidadão do mundo, né? Cidadão do mundo, exatamente. Mas vamos lá, você estava falando da importância da definição de uma carreira e, né, manter o foco, né? E de manter o foco, de fazer o cronograma e manter o foco. Beleza, aí eu estudei para a primeira fase assim. E com radical disciplina. Eu enfatizo isso, que disciplina é diferente de motivação. É bom você estar motivado? Muito bom. Mas se você não tiver, se você tiver de saco cheio da vida, você tem que descer e estudar do mesmo jeito. Eu falo descer porque eu descia lá para a biblioteca do meu condomínio. Né? Você tem que sentar, não interessa. Toma um café. Eu fazia uma coisa que eu vi naquele filme Os Infiltrados. Não vou recomendar, tá? Mas eu fazia, quando eu estava destruído. Eu pegava uma tigela de água e enchia de gelo. E enfiava a cara. Enfiava lá. Isso é lindo. Isso até, assim, é lindo ouvir isso. A galera assim, precisa ouvir. É isso aí mesmo, cara. É lindo. É isso aí. Então, eu molhava o corpo em água gelada também para dar uma acordada. Então, eu enfiava a cara. Chegava, doía, mas você já... Opa, você conseguia estudar mais umas 2 horas ali. Fácil. Né? Então, para a primeira fase, eu fiz um cronograma que era de 6 a 8 horas por dia de estudo, depois que eu saí do STJ lá. Tá? A grande questão é, eu não privilegiava tanto a quantidade de estudo, porque havia dias que eu estudava 4 horas, mas eu pensava, nossa, eu gravei tudo. Hoje foi um dia maravilhoso e eu já estou cansado, então eu parava. Mas havia, na maior parte dos dias, eu estudava de fato 6 horas a 8 horas. E como que era esse estudo da primeira fase? A primeira fase eu aprendi, quando eu saí da STJ, bem rápido, que a primeira fase é muito focada em lei seca. E até pelo fato de eu ter produzido material em filosofia do direito, filosofia do Estado, eu nunca parei para ler o Vademecum, quase. Nunca tinha parado. Porque os livros de filosofia do direito, você pega um Herbert Marx, o conceito do direito, é atemporal, não interessa se mudou a lei aqui, né? Então, assim, foi doloroso? Foi. Absurdo. Até porque eu não gostava de direito civil e eu tive que sentar e ler aquela coisa
aquele É uma Código tortura. Civil, e é uma tortura. Só que você tem que lembrar qual é o seu objetivo, você tem que imaginar que você está no dia da posse. Você tem que ver que isso aí é uma trilha, é um caminho. Isso é passageiro. Depois que você passa, eu posso garantir, que agora eu já passei, eu posso garantir que você esquece que você sofreu tanto. Você esquece. Opa, É só é verdade. alegria e o sofrimento muda para muito trabalho. Mas você esquece aquele trabalho, aquele sofrimento de concurseiro, né? Então tem que ter esse foco. Inclusive, um pouco antes da prova oral, eu vi um vídeo seu de É mesmo? motivação que serviu demais para motivação. Alguém postou no Instagram e viralizou Ah, uma aula que você deu, que você mostrou a sua carteira funcional e falou, isso aqui é mas lindo, não sei o quê. Eu você falei, sabe, cara, é isso que eu quero, é essa carteira, é isso aí que eu quero. você sabe, é engraçado você tocar nesse vídeo, porque quando eu fui promotor em Minas também, em 2002, e eu fui fazer um cursinho preparatório para a fase oral, chamava A Carvalho, acho que nem existe mais. E no cursinho, a gente teve uma semana de aula, teve um professor que era psicólogo, e ele trabalhou com a gente a parte motivacional, né? E ele nos fez todos ir até a frente da sala e segurar a nossa carteira como se fosse a nossa funcional, tal. E aquilo me deu um gás, uma motivação. Eu lembrei, gente, isso aqui realmente ajuda na hora da reta Ajuda, final, que a gente está ali ajuda. sob pressão. Então, quando eu faço esse tipo de vídeo, é realmente lembrando da minha experiência em Minas Gerais, o tanto que foi importante para mim e que eu sei que realmente ajuda vocês que estão nessa reta final. Fico super feliz de saber Nossa, que te ajudei, Bruno. Fico ajudou, realmente ajudou muito feliz. demais, ajudou demais. Eu até gravei, não sei o nome daquilo, mas para salvar no Instagram, né, para você poder ver depois, e eu ficava vendo de vez em quando. Olha que Porque loucura. eu imaginava a minha posse e era o objetivo. Só que você mostrou a concretização. Eu queria aquela carteira. Então, assim, Uhum. o objetivo era chegar àquela carteira, com a dor e o sofrimento. Eu até brinco. Se você está muito bonito durante Não, a preparação, tem alguma coisa errada. é Coisa muito errado. muito errada. Você tem que estar Muito errado. feio, você tem que estar com olheira, você tem que estar destruído. E eu estava assim, tanto que depois que eu passei na prova oral de Goiás, eu comecei a fazer uns vídeos aí no Instagram. Porque até então eu Ah, não tinha feito. E o pessoal que me conhece há mais tempo falou, cara, o que aconteceu com você, cara? O que é isso? O que aconteceu? Eu envelheci uns 10 anos, de é. verdade. Ô, Isso é Bruno, normal. isso aí fica claro no dia da posse, né? As meninas tudo um pouquinho acima do peso, todo mundo branco, né? Parece um urso polar, muito olheira. No dia da posse isso fica claro, bicho. É. Não, eu achei que ia passar, inclusive, mas não passa não, tá? Mas vale a pena, mas vale a pena. Eu continuo destruído do mesmo jeito, mas vale a pena. Eu posso garantir que vale a pena. Aí, essa Ah, questão, cara, só continuando a questão da preparação ali para a primeira fase, né? Então, lei seca, como que eu dividia meu cronograma? Eu começava com lei seca, com muito café, para dar aquela energia, tá? Eu até brinco que é café e omeprazol, porque a ansiedade bate, né? Aí, para você não ter pô. aquela gastrite, me perguntaram, cara, me perguntaram se o omeprazol era para dar mais energia. Eu falei, não, cara, não, é para Esse nunca gastrite. teve problema, esse aí nunca teve problema de gastrite. É, para gastrite. E eu fazia isso. Eu começava com lei seca, mas na verdade, às vezes eu invertia para doutrina, tá? Então, assim, eu começava umas 3 ou 4 horas de lei seca, num cronograma de 8 horas. Depois, 2 horas, ou 2 horas e meia, no máximo 3, de doutrina. E o resto para jurisprudência e algumas questões. Eu tive a falha de não fazer tantas questões assim, que nem eu deveria ter feito. Tá? Eu aconselho que o pessoal faça mais do que eu fiz. Mas a divisão era essa: umas 4 horas de lei seca, umas 3 horas de doutrina e ali uma horinha que sobrava de jurisprudência. Um dia de súmulas, um dia de informativos. E assim ia, né, alternando nos dias. E o Ah, que eu fiz na primeira fase que eu acho que valeu muito a pena, porque forçou a revisão. Eu fiz o seguinte: eu peguei matérias que eram afins, bem afins, assim, bem entre aspas. Constitucional e administrativo, por exemplo. Eu deixava constitucional na segunda-feira e administrativo na quinta.
Porque alguns conceitos que são familiares já serviam para eu revisar o constitucional lá do primeiro dia. Processo civil e processo penal. Os dois são processos. Há quem diga que existe uma teoria geral do processo, tal, etc. Mas há conceitos que são parecidos. Sim. Então eu deixava também separado. Então, terça-feira e sexta-feira. Tá? E quantas matérias por dia? Eu estudava de 3 a 4 matérias por dia. Então, lei seca, 4 horas não era só uma matéria. Eu tirava 3 horas para uma matéria maior, mais cobrada no concurso. Direito civil, direito penal, processo penal, as matérias grandes, que vão ter mais questões. E 1 horinha para uma matéria menor, como direito do consumidor, ambiental, e nessa lógica, né? E aí, doutrina, eu estudava outra matéria no dia, então eu começava com civil, ambiental, doutrina, penal, ou processo penal. E jurisprudência eu me estudava tudo. Eu estudava coisas bem diferentes no dia. Entendi. Era doutrina de uma disciplina, lei seca de outra e jurisprudência de outra. Fazia Isso. E aí o esquema de fazer... Legal. De colocar matérias afins, eu levava em consideração também se era doutrina, se eu tinha estudado como doutrina ou como lei seca. Então, por exemplo, estudei lei seca de civil na segunda-feira. 3 horas de lei seca. A doutrina de civil eu ia estudar só lá na sexta-feira ou na quinta-feira. Entendeu? Uhum. E eu ia mesclando essas matérias e acabava que todo dia eu estava vendo um pouco de cada matéria. Isso eu entendi que era uma forma de revisão muito eficiente e deu certo. Uhum. E no domingo, eu estudava até sábado normalmente. E no domingo eu pegava e tirava para fazer uma revisão mais sistematizada. Tá? No domingo eu usava para revisão mais sistematizada. Aí, o que eu acho muito importante falar nesse ponto? Quando eu li a doutrina, e eu li muita doutrina, por exemplo, eu li lá o seu livro de difusos. Eu ia lendo o livro de difusos e eu ia fazendo apontamentos no topo da página, ou embaixo, ou do lado, com as ideias centrais de cada página. E a partir desses apontamentos, eu fazia um resumo no Word, depois, quando eu ia revisar. E eu fiz vários resumos, vários mesmo. O pessoal pergunta, compensa resumo? Para mim, 100%. Eu considero que eu só passei porque eu fiz resumo. Porque o pessoal fala, perde muito tempo. Se você está perdendo muito tempo no resumo, você tem que ser mais funcional. O resumo é para ser funcional. O resumo não é texto, né? São não anotações. Texto. Anotações básicas, conceitos, rápidos. E sem muita cor, sem muito carnaval, sem ficar caprichadinho, bonitinho. Não. Você quer uma coisa funcional para ser um material seu, que quando chegue perto da segunda etapa, por exemplo, você pega aquele material, o seu cérebro já reconhece aquilo, já tem familiaridade. Isso vai ajudar. Vai ajudar muito. Pode fazer uma pergunta, Bruno? As pessoas têm muita dúvida sobre resumo, e eu percebi pelo que você falou que você considera que foi um fator importante na sua preparação. Você pode considerar que o estilo, pelo que você está falando, o resumo que você fazia é como se você fosse preparar uma aula, preparar alguns slides com algumas informações principais para você puxar na hora da aula? Seria mais ou menos isso o resumo, né? Não é texto, né? Ele é um roteirinho, né? Eu nunca tinha pensado assim, mas é desse jeito. Porque, por exemplo, pega uma página ali de difusos falando sobre as sanções da improbidade administrativa. Eu escrevi em cima coisas rapidinhas, assim, coisas, as ideias centrais mesmo, 3, 4 palavras daquela página, e depois jogava no Word e fazia aquilo, eu botava no resumo. Depois um amigo meu, o Horácio, que é um acadêmico da USP, ele viu como que eram meus resumos e veio falar que é um método usado na Alemanha. Isso eu não sabia. Não sabia. O Niklas Luhmann faz isso, chama isso de resumo progressivo. Por quê? A ideia de fazer o resumo
não é você pegar o resumo e dar uma lidinha depois. É você estudar o seu resumo e acrescentar novas informações que você, porventura, já tenha. Então, esse resumo progressivo, você pega o seu... Eu pegava no domingo. Você pega o resumo e vai lendo, estuda o resumo. E, a partir do momento que você vai colocando novas coisas, você vai formando novas conexões. Isso ajuda. Isso ajuda você reter a informação. É o resumo progressivo. E eu achei que isso deu muito certo. E por que eu acho que o resumo não é perda de tempo? Porque você demora um pouco mais para fazer, claro, com certeza, do que você só grifar. Mas, quando chega ali, faltam 2 semanas para sua prova oral. Faltam 2 semanas para sua prova subjetiva. Você só vai ler os seus... Exatamente. Você tira o zap. Você vai ler os seus resumos. Você vai economizar tempo, porque você vai ter um monte de informação com as quais você já tem familiaridade e aquilo vai chegar no teu cérebro. Eu fiz isso para a prova oral de Goiás, que eu estava com fogo nos olhos, porque eu não sabia que eu vinha para Minas. Eu não sabia. Eu não sabia porque eu nem queria Minas, pra você ter ideia. Eu não queria. Não era nem o objetivo passar aqui em Minas. Isso foi depois que eu fiz a prova oral aqui em Minas, que a gente, por planejamento familiar e ao conhecer a carreira daqui que está melhor do que Goiás, a gente decidiu vir para cá. Entendi. Mas o meu estudo direcionado, toda a ansiedade, tudo, foi voltada para Goiás. Eu vim fazer as provas de Minas Gerais flutuando, porque eu já sabia que eu tinha passado lá. Entendi. Você passou primeiro lá, né? Em Goiás. Em todas as fases. Então, na segunda etapa, saiu o resultado, eu já estava sossegado, vim fazer a segunda etapa aqui, semanas depois. Mas já sabendo do resultado de lá, sem nenhuma pressão. Saiu ajuda demais. O resultado da prova oral de lá, passei, sou promotor, né? Vim fazer a prova oral daqui. Entendeu? Então, toda a pressão estava lá na ansiedade. Na ansiedade, toda a pressão estava em Goiás com a ansiedade, tá? Mas eu quero evoluir aqui um pouco, porque faltam 20 minutos, parece, né? 25 minutos. Isso. Aí, beleza. Aí, primeira fase, tá? Primeira fase foi isso. Foco na lei seca, mas sem esquecer doutrina. Por quê? Você não pode estudar para concurso pensando só naquela fase específica. É um global, né? E quando você estuda doutrina na primeira fase, você meio que já está se preparando para a segunda fase, que é muito mais doutrinária, e para algumas perguntas da prova oral. Aí fui para a segunda fase. O primeiro concurso que eu passei para a segunda fase foi o MPGO, o de Goiás. E eu fiz 82 questões na primeira fase. Foi disparada a minha melhor performance em primeira fase. Em prova triangular. Até porque foi mais doutrinária, isso me favoreceu. Né? Constitucional, veio um monte de doutrina. Na hora que eu abri a prova, eu falei, nossa, maravilhoso para mim, tá ótimo. Né? Aí depois, quando eu passei na primeira fase, era bem a época de festas, Natal e Ano Novo. Eu estava já com a passagem comprada para Ribeirão Preto, para a casa dos meus sogros, e todo mundo bebendo, piscina. E eu tinha 1 mês para fazer a segunda etapa. Geralmente, o período é muito curto, né? Do resultado da primeira etapa para a segunda fase. Aí entraram também os resumos, que eu usei bastante os resumos, e li muita doutrina para a segunda etapa. Segunda etapa, eu abri livro e só fui em livro. Livro, não peguei lei seca, não vi nada. Zerei o livro lá do Fred Didier, de processo coletivo, nesse breve período. Os 2 volumes lá da sua coleção eu quase zerei também, mas são muito grandes. Mas eu li que nem um alucinado. Eu estudava de 6 a 8 horas. 6 a 8 horas para objetivo. Quando eu passei para a subjetiva, eu estava estudando de 10 a 12. 10 a 12. Porque eu liguei o modo neurótico. Mas é isso aí. É isso aí. É isso aí mesmo. Eu gosto de falar isso. Você tem que ligar o modo neurótico. Neurótico mesmo. Porque eu considero que o desespero não é uma coisa tão ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que quando você está desesperado, o seu corpo está focado em alguma coisa. E você pode usar
esse sentimento de desespero a seu favor. Você não pode cair em depressão, essas coisas aí é coisa séria, grave, né? Mas se você conseguir pegar esse desespero e transformar em força para você estudar mais ainda, isso é muito bom. E foi isso que eu acho que eu consegui fazer na segunda etapa. Porque faltava um mês e eu me senti completamente desesperado. Por quê? Porque eu não me sentia preparado para estar numa segunda etapa. Durante todo o concurso, eu nunca achei que eu era bom o suficiente. Nunca. Durante todo o concurso. Desde a primeira fase. Aí entra, Bruno, assim, isso é importante falar para quem está nos acompanhando, que a nossa trajetória é um construído. Você nunca tinha feito uma segunda fase, é isso? Foi a sua primeira segunda fase lá em Goiás? Foi. Mas você tinha uma bagagem de assessoria no Superior Tribunal de Justiça, que isso aí te dá uma condição de fazer uma prova escrita diferente, muito grande, absurdo. Isso vale para quem trabalha. Às vezes a pessoa fala, puta, eu trabalho, sou analista aqui no Ministério Público, não tenho tanto tempo para estudar. Esse pessoal vai ter, o maior desafio vai ser a primeira fase, mas quando chegar numa segunda fase, numa fase oral, vai levar muita vantagem. Eu imagino que deve ter sido o seu caso. Cara, quando eu saí do STJ, eu falei para os meus amigos, falei, ó, a minha impressão é que eu vou ter problema na primeira fase. Eu falei para eles, ó, eu posso estar muito enganado, eu posso começar a reprovar em segunda etapa, em prova oral, mas a minha impressão é que o meu calo vai ser a primeira fase. E de fato foi. A primeira fase é complicada, porque tá todo mundo... O pessoal fala que concurso é uma fila. Eu meio que discordo disso. Pelo que eu percebi, não é tão fila assim, não. Ou se é fila, tem um monte de gente furando toda hora. Toda hora alguém está furando essa fila. Eu acho que ali, na primeira fase, tá todo mundo embolado. Tem uma galera que chegou mais ou menos naquele patamar de passar em primeira fase. E a questão de você passar ou não na primeira fase, não é se você está estudando há mais tempo. Às vezes é sorte. Às vezes é sorte dar um chute certo. No meu caso, em Minas Gerais, eu passei em último lugar na primeira fase. Eu dei chutes certos. Eu chutei várias questões. Eu dei sorte, passei em último lugar na primeira. Na segunda etapa, eu passei em primeiro. Depois, passei em primeiro no concurso. Mas, assim, é para ver como a primeira fase, a lógica é diferente. Cada fase tem a sua lógica. Depois que você passou na primeira fase, se você tem um português bom, se você, de alguma forma, está acostumado a escrever, isso já te coloca na frente na segunda fase. Com certeza. No meu caso, eu já tinha escrito 4 livros. Ajuda demais. Assessor de ministro. Aí eu sabia escrever. O português muito bom. Sabia concatenar as ideias. Aí foi tranquilo a segunda fase. A prova oral, que eu me surpreendi um pouco. Aí eu me surpreendi. Porque eu também fui nessa mentalidade. Pô, eu sou professor desde 2017, lá do IDP. Eu já fiz mestrado, eu já fiz uma banca, eu já tive a banca de mestrado lá em Lisboa, que foi sanguinária. O cara olhou para mim e falou, o senhor não sabe o que você está falando, o senhor não estudou isso, desse jeito, apontando para mim, o meu arguente, né? E foi sanguinária. E essa pressão toda, eu já estava meio que acostumado. Aí eu cheguei para a prova oral e falei, tô tranquilo, sei falar em público. Mas não foi isso. Não foi nada disso. Foi nada disso. Eu fiz um primeiro simulado aqui num cursinho de Goiás, que era a primeira prova oral, e na hora que eu sentei na cadeira, na frente do promotor que ia fazer o simulado, eu tremi completamente nas bases. Eu fiquei nervoso, gaguejei. Tudo que não tinha acontecido comigo há anos aconteceu ali. Aí eu percebi que é muito diferente você dar aula, por exemplo. Né? Porque na prova oral, o que está acontecendo é o seguinte. Aquele cara que está ali na frente é o cara que vai dizer para você se você vai ganhar 30 mil por mês ou não. Ponto final. É isso. Ele vai falar isso. Você vai voltar, né, para a estaca zero do concurso, a primeira fase de novo. E toda a pressão da família, o planejamento familiar que você tem com a sua esposa.
Tudo isso aí a gente leva para a hora da prova. Nós somos humanos, né? Exatamente. E isso que eu quero passar também, porque assim, eu tenho essa bagagem acadêmica, eu tenho essa experiência como professor, como assessor de ministro, e durante todas as fases eu me senti completamente inepto, completamente incapaz, eu sentia que eu era uma fraude. Eu passei para a prova oral, eu olhava assim, o que eu estou fazendo na prova oral, pelo amor de Deus? O que é isso? O que aconteceu? Como que eu caí de paraquedas aqui? Isso gera muita ansiedade. É a famosa síndrome do impostor. Eu tive isso durante toda a trajetória. Inclusive depois da aprovação. Que até hoje eu não sei como eu fui aprovado. Não sei. E eu continuo tendo isso até hoje. E isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Aí, beleza. Prova oral. Prova oral foi, para mim, a fase que trouxe mais ansiedade. Disparado. Disparado. Eu nunca senti um grau de ansiedade na prova oral. Na verdade, assim, durante todo o concurso, eu costumo falar, eu não sabia que eu era ansioso até virar concurseiro. Durante todo o concurso, tudo que eu nunca fui de ansioso na minha vida, eu fui ansioso durante a trajetória. Principalmente entre as provas, entre os resultados. Quando sai o resultado, beleza, tem a segunda fase. Ansiedade, muita ansiedade. Aí você faz a prova da segunda fase. Demorou 15 dias para sair o resultado. 15 dias, assim, destruidores. Destruidores. Aí saiu. Aí veio a prova oral. A prova oral foi a pior de todas. Eu estava muito ansioso lá para Goiás, por exemplo. Eu estava achando que eu ia travar. Eu estava achando que eu não ia saber responder. Tudo isso, mesmo já tendo uma desenvoltura, né? Aí deu tudo certo. A grande questão da prova oral é que você sofre mais pelas suas ideias, por você antecipar as merdas que podem acontecer ali na prova oral, do que de fato na hora. Na hora que você senta na frente do examinador, você esquece que tem gente assistindo. Você esquece do mundo. E você se lembra de coisas. Você lembra de coisas que você nem imaginava que sabia. Na minha prova oral de Goiás, eu tive a felicidade, sendo irônico, de sortear como ponto em direito civil direitos reais. Eu já não sei nada, de civil. De direitos reais, menos ainda. A primeira pergunta que fizeram para mim foi: o que é usufruto impróprio? Aí eu falei, meu Deus do céu, reprovei. Só que na hora, eu fui falando qualquer coisa que vinha na cabeça. Muita besteira. Falei muita besteira, com certeza. Mas falei, você tá lá para falar. Mas e lembrei de coisas... Importante, Oi. A postura, né, Bruno? Aproveitando a postura. Essa sua colocação, ninguém vai acertar tudo na fase oral, nem o Bruno, que passou em primeiro, acertou tudo. E é importante, quando você percebe que, né, vai errar ou que está errando, manter a postura. Isso é importante demais. Você não passar para o examinador que você está se desabando por causa que errou uma questão, porque isso é ruim, né? Ele quer ver como é que você se comporta. A questão é a postura mesmo. Sabe por quê? Porque nessa de usufruto impróprio, eu não fazia ideia o que era. Mas eu falei tanta besteira, e eu estava falando com tanta convicção, que eu tenho certeza que a examinadora pensou, onde será que ele leu isso? Que livro que eu não li? Porque eu falei eu inventei conceitos na hora. E você ganha pontos com isso na prova oral. Você não ganha no conteúdo, mas pela postura. Por quê? Um concurso de Ministério Público, o cara quer ver se você vai tremer nas bases, vai gaguejar, não sei o quê, ou se você vai ser um cara em um júri, um advogado vai apontar a mão para você e vai fazer algum comentário pejorativo e você vai saber reagir. É isso que eles querem saber. Exatamente, né? É a postura que eles estão avaliando. E na prova oral... O conteúdo já foi avaliado na segunda fase, na prova preambular. O oral, lógico que eles avaliam o conteúdo, mas a postura conta demais. Não para fins de classificação, mas para fins de quem vai aprovar e quem não vai ser aprovado. Para fins de classificação, o conteúdo, claro que conta demais. Mas isso. Postura... Tanto que para ficar em primeiro na prova oral, é um misto de postura,
e de sorte de serem sorteadas as questões que você mais sabe, né? Em Goiás eu tive essa sorte. Aí Em você Goiás eu não tive... vive demais também, porque você teve sorte em 2 concursos seguidos. Ninguém tem tanta sorte assim na vida, não, Bruno. Não, mas foi sorte, cara. Ó, eu te digo por que foi sorte. Eu digo primeiro, na segunda etapa, seu texto. Seu texto. Eu peguei seu texto e li aquele texto e memorizei. E não sei por quê. Não sei por quê. Na hora que eu li no seu livro primeiro. Depois que eu li o artigo lá no Gen Jurídico. Você colocou no livro, né? Na hora que eu li no seu livro, aquela temática do artigo 28, eu não sei por quê. Eu falei, isso vai cair. Eu senti, eu tive um feeling. Não sei de onde surgiu. Mas eu falei, é uma coisa nova, né? Vai impactar na improbidade administrativa, Ministério Público. Eu falei, isso vai cair. E eu peguei aquilo e memorizei. E caiu exatamente essa questão. Isso é sorte. Isso é sorte. Caiu exatamente essa questão. Mais ou menos, você teve o mérito de ler o material certo na véspera da prova, você teve a sensibilidade de perceber que o tema era importante, isso aí também, né? É sorte um tanto, Bruno. Construção de sorte também, né? Construir quando sorte. Quando você, lá na frente, você vai ver que foi muito mérito seu mesmo, de escolher o material certo, na hora certa, isso é muito mérito. Agora, na prova oral de Goiás, que eu fiquei em primeiro, aí você vai me dizer se foi sorte ou não. Me perguntaram sobre positivismo jurídico. Inconstitucional. Aí, na hora que me perguntaram sobre positivismo, a primeira pergunta, faça a distinção entre princípios e regras para o pós-positivismo e para o positivismo. Eu quase abri os braços assim e falei, me dá um abraço aqui, porque... Aí, meu querido, aí eu tirei 9. Aí fiquei em primeiro. Você teve um trabalho para escrever esse livro, eu imagino, né? Tive. Então, você colheu os frutos. Tem também. Não, mas assim, o que eu quero passar de mensagem para o pessoal é assim, que eu fiz o caminho inverso, tá? Então, assim, eu considero que eu fui muito bem nos concursos, porque eu já tinha essa bagagem acadêmica, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei. Eu não estudava para concurso, mas eu estudava, pegava livros de constitucional mais profundos e lia, filosofia do direito, sempre gostei de escrever, e tudo isso respingou nos concursos. Na primeira fase, nem tanto, né? Mas na segunda fase, na prova oral, com certeza. Esse conhecimento, desde 2009 fazendo isso. Então, eu tinha esse conhecimento, mas, mesmo assim, sabendo que eu era bom em constitucional, a minha convicção, em todo concurso, repito, é que eu era uma fraude no resto. Eu sabia muito constitucional, mas uma fraude no resto, e isso me acompanhou até a prova oral. Isso gerou ansiedade, mas é normal. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai sentir empatia por isso, porque também sente a mesma coisa, que é uma fraude, que nunca vai passar. Vai sim, estuda, foca nos meios, foca no cronograma, foca na disciplina, não necessariamente na motivação, e estuda que vai dar certo, vê o vídeo do Landolfo lá mostrando a carteira funcional, isso vai ajudar com certeza. Bruno, concordo com você. A gente, às vezes, mistifica demais o concurso, né? Uma dica que eu dou para quem nunca assistiu, agora está disponível online, é assistir uma prova oral de concurso para desmistificar um pouco. Você assistindo uma prova oral, você percebe que 99,99% dos candidatos são pessoas de carne e osso, absolutamente normais, e que pagaram o preço para estarem ali, onde é mérito, mas eles pagaram o preço. Então, quem se dispõe a pagar o preço, a chance de um dia sentar lá e também estar fazendo uma boa prova oral é muito grande, né? E são pessoas absolutamente normais. A esmagadora maioria das pessoas que são aprovadas são pessoas normais. Também me identifiquei com essa sua fala, eu também tive a mesma sensação quando eu passei em São Paulo, quando eu passei em Minas, que eu era uma fraude, que eu não sabia absolutamente nada. A gente só começa a diminuir um pouco o sentimento quando assina lá o termo de posse, na data da posse, e quando começa a trabalhar, é que você começa a se preocupar com outras coisas, né? Mas realmente, essa sensação de que a gente não está preparado acompanha a gente até o dia da prova oral, e é normal. Ninguém chega lá super confiante, isso aí não existe, não é normal. A pessoa chega muito confiante. Não é normal.
Não, assim, não é normal chegar confiante, mas na prova oral, por exemplo, uma das coisas que eu mais foquei foi a força mental. Nem o conteúdo. Força mental. Força mental. Do tipo, eu tenho que chegar lá e falar. Eu posso falar a maior besteira da vida, mas eu tenho que chegar lá e falar o que vier na cabeça. E com força mental do tipo, com convicção. Não interessa se o examinador está olhando com cara feia. Você tem que chegar e falar com convicção. E a preparação para a prova oral foi basicamente ver vídeos motivacionais. Pra você ter ideia. Pra você ter uma ideia. Eu vi vídeo do Cristiano Ronaldo, do Ayrton Senna, do Conor McGregor, aquele lutador do UFC, porque são caras que têm força mental muito forte. Eu entendi que eu tinha alguma coisa a aprender com eles. Então eu via no YouTube Michael mesmo. Jordan. Michael Jordan, assistiu? Pô, sensacional. Sensacional. Chega nessa hora, é o psicológico que vai pegar. Você tem que estar... até não estar confiante, mas você tem que passar confiança naquele momento. Deixa eu ativar aqui novamente os comentários, que a gente está chegando na reta final aí da nossa live. A gente podia ficar batendo esse papo por 4 horas e a gente não ia exaurir tudo que tem de importante para conversar. E eu quero agradecer, viu, Bruno, demais a sua generosidade, quero dar os parabéns e agradecer também a sua esposa, no seu nome dela, que está nos assistindo. Francine, eu você considero, trouxe... eu sempre falo para ela, e sempre falo aí no Instagram também, foi ela que me deu a base. Ela deu a ideia, deu a base, deu a estrutura, deu tudo para eu conseguir focar no concurso e passar. Graças a Francine, nós temos você hoje no Ministério Público Brasileiro, que eu tenho certeza que será um jovem brilhante, que vai agregar muito valor à nossa instituição, que está precisando realmente de ideias novas, de pessoas comprometidas com o mais importante, né, que é a transformação da nossa realidade social, promover uma sociedade mais justa, mais igual e mais solidária. Esse é um privilégio a gente poder ser servidor público com essa missão, né, Bruno? Nossa, por demais, isso que eu acho demais. O Ministério Público... Não, hoje eu não consigo entender como que meu objetivo não era o Ministério Público. Porque você está sendo pago para fazer a coisa certa, para defender a Constituição. Não tem outro interesse, é o interesse coletivo. E eu não consigo entender hoje. Ela passou ali? Eu não vi. Mandou, deixou um eu te amo aí para você. E para a gente ver que é importante também, meus amigos, é possível você, durante os estudos, você manter o relacionamento com o namorado, com a esposa, tudo isso é conciliável e isso nos dá mais força, né? Mais conforto emocional, isso aí agrega demais na nossa vida. Bruno, cara, eu te conheci hoje nesse bate-papo, posso falar que eu sou um admirador seu já, como pessoa, como profissional, eu tenho certeza que você vai agregar a carreira do Ministério Público, fico muito feliz em saber que de alguma maneira, pequena, ainda que pequena, pude contribuir nessa sua história de sucesso e quero desejar aqui para todos que estão nos acompanhando que mantenham acesa a chama do ideal de justiça, que a gente consegue, principalmente com os jovens, né, eu acredito na rapaziada, fazer um país diferente. Por pior que sejam as notícias que a gente está recebendo diariamente, dá para fazer um país diferente, depende da gente, depende essa galera nova, o Bruno que está entrando, vocês que eu tenho certeza que vão entrar na carreira também e vão nos ajudar a fazer um país diferente. Brunão, vou deixar aqui agora você no último minuto para dar a sua palavra final e se despedir da galera. Eu quero te agradecer de verdade, a admiração é toda minha, eu te admiro já faz tempo, porque eu estudei por você, inclusive, e é o melhor livro de difusos, é o que eu recomendo, é o seu. Inclusive tem um post meu de recomendação dos livros, tá lá o seu, porque não é bom assim, citar, então você já tem a bibliografia no teu perfil lá para a galera que quiser acessar? Tem. Legal, Bruno. Tem um post lá que tá os principais livros que utilizei na minha preparação para o Ministério Público. E eu até comentei cada um desses livros. Tá? Eu vou dar uma olhada lá. Eu fico feliz. Pode olhar. O seu tá lá e tá com comentário. É o melhor. Você tem que ler isso. Aproveitando que você está falando isso, eu não sei se vai cair a ligação, se alguém estiver pensando em comprar o nosso livro, não compra hoje,
Amanhã vai vir uma promoção legal, não compra hoje não, tá, pessoal? Espera até amanhã, aguenta aí. Mas eu fico feliz, viu, Bruno, de você falar Landolfo, eu isso. agradeço demais a oportunidade e quando precisar, eu estou à disposição. Olha, faltou conversar muita coisa, mas eu acho que Muita foi coisa. muito proveitoso. Você falou que era essencial, a importância de ter foco numa carreira, a importância de fazer um planejamento, um cronograma, rodízio de matéria, revisão, tudo que tinha de mais importante você falou, o pessoal com certeza vai aproveitar legal, tá bom? Maravilha. Forte abraço, fica com Deus e, Abraço, meu puta, querido. Abraço a eu sou todos. apaixonado pelo MP de Minas Gerais, viu, cara? Seja feliz nessa instituição que me fez muito feliz aí no tempo que eu fiquei. Forte abraço, Obrigado. galera. Fique com Forte Deus aí. abraço. Até. Tchau, tchau, um abraço.